para cá eu tenho sido menos artista do que agente cultural. E tem me dado muito prazer trabalhar como agente cultural. E aí eu comecei a sentir falta de dados sobre a cultura. E eu saí em busca de alguém que me ajudasse a concretizar a ideia de fazer um mapeamento na minha região. Eu não sabia direito ainda que mapeamento seria esse. A minha fome era de dados. A conversa iniciou por causa da nossa inquietação de nós não termos parâmetros e não termos métricas com relação às questões culturais de Santa Catarina. Então, todo o conhecimento que ela tem de economia criativa e economia da cultura, que são coisas distintas, mas ela transita nesses dois ambientes, poderiam me dar um norte para fazer o que eu estava imaginando fazer. E ela disse, por que a gente não faz uma coisa mais abrangente no sentido assim, todo mundo participa? E nada melhor do que a gastronomia. Todo mundo gosta de sentar em volta de uma mesa e conversar e trocar ideias, né? Então foi aí que nós chegamos na gastronomia como a linguagem escolhida para que nós pudéssemos conscientizar sobre essas questões que estão por trás do prato. Mostrar esse impacto, que por trás de cada prato existe uma movimentação econômica, existem várias famílias que dependem da produção desses insumos que são consumidos, existe uma série de serviços, né? Existe todo um contexto que é movimentado quando você senta no restaurante para degustar um prato. Nós ficamos pensando, como isso é um assunto extremamente vasto, né? Aí sim, bom, qual que é o perfil cultural de Santa Catarina, que é uma defesa que eu sempre tenho, né? Optamos pela gastronomia alemã. No primeiro momento, eu tive que fazer uma conta mental, como encaixar gastronomia num edital de cultura. O nosso mecanismo que financiou o projeto é o PIC, o Programa de Incentivo à Cultura do Estado de Santa Catarina, que tem uma lista de segmentos que são contemplados com esses recursos. E gastronomia não estava lá. Mas quando a gente foi conversando, tem a ver com tradição, tem a ver com afetividade, tem a ver com identidade, o link da gastronomia com o patrimônio imaterial de algum lugar foi instantâneo. Uma vez que nós definimos que seria pela linguagem criativa da gastronomia e com um perfil da cultura germânica, nós procuramos 10 cidades com reconhecido processo de imigração alemã, porque um dos requisitos importantes para nós é que essas receitas tivessem mais de 30 anos, né? E concluímos que 2 pratos de cada cidade seria o suficiente para nós fazermos um pequeno recorte, né? A gente conseguiu identificar 20 receitas, algum tipo de relação histórica ou afetiva, que tem memória, naquela localidade ou naquela cidade. Aí, como eu tenho uma parceria de muito tempo, já mais de 17 anos com a Ana Carla Fonseca, né? Nós convidamos a Ana para ser a nossa consultora para o desenvolvimento da metodologia, da forma de trabalho, né? E a gastronomia, a alimentação, por antonomasia, é aquilo que vocês têm de mais afetuoso, né? É o primeiro leite, é o aconchego, é a bolachinha da vovó. Então, quando a gente trabalha todos esses aspectos, e eles são expressivos do que a gente imagina com impacto social, econômico e afins, tudo fica muito mais palatável. Impacto social para muitos parece uma coisa quase existencialista, então você não precisa verbalizar isso necessariamente, você tem que mostrá-lo na prática. E a gastronomia é um excelente fio condutor para essas questões. Nós decidimos que a gente não iria mapear todos os pratos, então a identificação da cadeia produtiva e da memória desses pratos foi ilustrada com um ingrediente por prato. E assim foi com cada uma das receitas. Então, no final, a gente tem essa ilustração da cadeia produtiva, que também foi uma promessa no projeto, e a identificação com aquela família, com aquele lugar, com aquele território. Quando a gente monta um projeto que utiliza recursos públicos, você precisa não só desenvolver a tua ideia, mas tem que devolver essa ideia para a sociedade. Então, este projeto elencou 3 produtos distintos para entregar gratuitamente às pessoas, né? O primeiro deles é o livro, e esse livro vai ser publicado de maneira física, vai ser impresso e vai ter também um livro digital. O livro digital vai ficar gratuito e disponível para todo mundo. Onde? No segundo produto, que é o site. O site
é amplo, ele abarca todo o processo da pesquisa, com fotos, com os resultados, os dados. E o terceiro produto é esse que a gente está fazendo parte aqui, que é o documentário que conta a história da equipe, a equipe em viagem, como que é o processo, que também vai ficar disponível gratuitamente depois para as pessoas assistirem. Eu costumo dizer, isso eu aprendi com o Instituto Ímpar, um povo muito querido para mim, eu costumo dizer que eu sou mais rápida quando eu vou sozinha. Eu faço mais rápido. Mas quando eu tô com a galera, eu vou mais longe. Na hora de montar a equipe, eu falei, eu preciso de gente que tenha o mesmo espírito dessa proposta, pessoas que se envolvam com isso, gente que está perto de mim, que me são caras, me são queridas e que tem um envolvimento emocional com isso, que eu sei que vão pegar e vão comprar a ideia comigo. Conversamos com o Jura sobre a questão do livro, para criar uma coisa mais leve também, né? Porque meu pensamento é um pouco mais técnico sempre, né? Aí como dar um pouco de leveza? Não, poxa, as histórias são sempre muito interessantes. Quem é a pessoa mais querida que nós conhecemos na área de histórias? O Jura Arruda, né? Quem primeiro falou do projeto foi a Helga. E eu falei, nossa, Helga, que bacana, eu estou estudando gastronomia, né? Me interessei. E aí ela falou, poxa, então peraí, vamos conversar. E mais pra frente, aí com a Marisa, a gente conversou e ela propôs que eu fosse buscar essas histórias, né? Não como historiador, mas como um escritor de literatura. Coletar as histórias do prato, as histórias da família, as histórias do lugar, as histórias do estabelecimento onde a gente estava fazendo a pesquisa, para a partir dessas histórias ele poder criar em cima das histórias. Mas ele se deu a liberdade poética, porque isso é literatura, então em forma de contos ele vai recontar essas histórias. Eu falei assim, é o universo conspirando, né? Porque eu vou fazer duas coisas que eu gosto demais de fazer. Está envolvido com escrita e com gastronomia. Para fazer a rede social, a Prica Lourenço. Para videomaker das redes sociais, o Alisson Mateus, da 03 Filmes. Assessoria de imprensa, nossos queridos da Mercado de Comunicação, Guilherme de Fenthaler e Ana Ribas. Fomos convidados para participar do projeto no final do ano passado. Tivemos uma reunião de planejamento muito motivadora e desde lá nos engajamos no projeto com corpo e alma, entendendo que havia uma pauta interessantíssima para desenvolver. Essa coincidência com o bicentenário da imigração alemã, sendo esse projeto focado nas raízes germânicas em Santa Catarina, então eu já entendi que aí haveria um argumento para levar a pauta para a imprensa. Pelo vínculo da gastronomia com a cultura, cada vez mais a gastronomia é valorizada como um elemento cultural de representação das regiões, entendi que tinha vários aspectos aí que poderiam despertar a nossa atenção. E o nosso designer, que é o meu ser do coração, que está comigo em diversos projetos há 15 anos, acho que tão antigo quanto ele, só o Wilton Maurente, que é o Robson Oliveira, que hoje mora em Lisboa e de lá ele tem trabalhado com a gente, entendendo toda a nossa dinâmica aqui no Brasil. Aí a Marisa veio com a ideia do documentário, o que é que nós vamos chamar para fazer o documentário? O Mídia 4 Filmes, com o Wilton Maurente e o Adriano Maio. E outras pessoas que foram agregadas no caminho, como os produtores locais, que sem eles a gente não teria conseguido fazer a pesquisa prévia para a escolha dos pratos em cada cidade, né? E assim foi indo, no fim acabamos com 18 pessoas da equipe, né? É uma equipe grande, um trabalho com uma equipe bastante parruda. A indicação do Leberkäse partiu do restaurante Heinkeller, né, de Luiz Lukoff, e aqui ele é servido com batatas, salada e ovo frito. O Leberkäse é um prato que tem uma versatilidade muito grande na Alemanha.
Aqui nós fizemos uma releitura do prato, né? Adicionamos alguns ingredientes tradicionais à culinária, ao gosto, né? Brasileiro, justamente para focar no produto, no Leberkäse. É uma experiência muito interessante conhecer quem é o dono das mãos que fazem o prato que você come, conversar com essa pessoa, e que tudo isso compõe a pesquisa, né? Não é uma coisa só técnica, né? Ele é preparado ainda por um casal que tem mais de 80 anos. Assim, foi uma experiência maravilhosa estar com esse pessoal lá do açougue do Voisin, o seu Leôncio e a dona Iracema. Eles têm tanto carinho por essa preparação que hoje, mesmo com essa idade, eles fazem questão deles prepararem, né? Os ingredientes são 4 tipos de carne. Carne bovina magra, carne suína magra, toicinho e carne de gordura de cabeça de porco. E mais uma porção de gelo para emulsificar. Começar com eles nos deu assim um contexto muito puro, sabe? Muito puro, muito humano, né? Então foi meio que nos norteou para os próximos também. Foi a primeira experiência, é sempre a primeira experiência onde a gente começa a ver o que dá certo, o que não dá, né? Na metodologia e tudo mais. Contaram histórias saborosíssimas, né? Um falava, o outro complementava e, poxa, você via ali um casal revivendo as histórias, então também foi marcante. Uma das coisas mais fascinantes nesse trabalho, que tem uma veia etnográfica, né, antropológica muito forte, é você descortinar o universo das pessoas a partir do que elas relatam para você e das experiências delas no que elas fazem, né, nesses ofícios, nessas práticas, saberes e fazeres. E a gente aprende a cada conversa. Então, valorizar essa cultura que foi trazida para nós aqui no Brasil, através de alemães que estiveram aqui ensinando, então acho que essa é a continuidade que se dá. Que é uma tradição que vem já, né, de lá dos nossos antepassados e a gente quer ver se isso continua, né? Tem que continuar. Ter um fornecedor que carrega tanta história assim, é a certeza de estar oferecendo um produto de qualidade. Eu realmente acredito que é uma cadeia que se forma, não econômica, mas de afetos e de sentimentos, que vai fazendo com que essa energia seja catapultada para a prosperidade, para o desenvolvimento. E não tem nada de místico nisso, né? Tem efetivamente de reverberação de valores e de você professar isso no que você está fazendo. Então, o dia de hoje, que foi o primeiro, eu acho que já indicou um excelente norte para a gente seguir nos demais. A segunda indicação foi a partir do restaurante Hübner, né, que é um restaurante bastante tradicional na cidade também. É o carro-chefe deles, o marreco recheado com spätzle, repolho roxo e klöße de bananas e purê de maçã. E o marreco, na verdade, a receita original não é marreco, é pato, né? A receita na Alemanha é pato. Então aí entram essas informações interessantes, né? Quer dizer, a receita original é feita com pato na Europa toda, né? Inclusive na Alemanha. Como aqui o marreco era mais fácil, era mais barato para ser criado, ele passou a ser feito com marreco e se tornou uma referência de gastronomia em Santa Catarina, né? Fomos conhecer de onde eles compram o marreco, né? É uma empresa, por mais que seja familiar, de pequeno porte, mas a gente tem 25 famílias, 26 famílias que dependem dela, né? Se pensar nisso é uma grande coisa, né? A ideia é prosperar e seguir caminho à frente. Faz parte do patrimônio da cultura germânica e da cidade esse tipo de culinária, né? Gera uma memória afetiva das pessoas. O marreco, na verdade, ele é um prato para ser celebrado, né? Um almoço de domingo que seja, entre família, entre amigos. Em Campo Alegre, a gente visitou um estabelecimento que faz bolachas de Natal. Os Weihnachtsplätzchen,
que são as bolachinhas de Natal feitas pela Lola. Ó, eu tinha uns 7, 8 anos já, que a gente já ajudava a mãe, né? Desde criança. Daí era só no tempo de Natal mesmo, né? É a senhora com a mãe dela, 2 funcionárias e não tem mais ninguém. As pessoas se deslocam até lá porque é realmente fenomenal os doces que ela faz, o cuidado que ela tem em decorar aquelas bolachas. E porque tem cara de infância, porque lembra a casa da avó. Essa bolacha eu aprendi com a minha mãe, que ela trouxe da casa dela, da avó dela, então já vem de passado, né? É a mesma receita, né? Continuamos tudo a mesma coisa. Pode ser que a gente hoje coloque um pouco mais de cravo, esses condimentos, né? Para ter mais sabor, né? E o que essas bolachas têm em especial? Ela tem uma mistura de especiarias que tem um sabor muito diferenciado. E a outra questão que ela preza, por isso que entra essa gastronomia artesanal, é tão rica e interessante. Ela não compra leite de outros produtores, ela tem vacas para produção de leite que ela alimenta com um processo específico e batata doce, porque isso faz com que essa vaca produza um leite tipo A. É um leite com mais gordura, mais rico. E uma coisa muito legal ali também foi conversar com a mãe dela, que tem mais de 70 anos e continua na ativa, inclusive todos os dias ela vai lá e tira leite. Delícias da Lola é um café colonial, onde ela serve essas bolachinhas, é um lugar muito gostoso também. Foi ela o início disso aqui tudo. Hoje eu tenho já o meu espaço, tudo, mas foi com ela que eu comecei. Tudo, toda a história é com a bolacha de melado que eu comecei de Natal. Em Campo Alegre, né, o nosso produtor local Anderson, ele nos indicou o croquete de ovelha. A gente estava fazendo uma beer trip em 2016 e nessa viagem, era uma viagem cervejeira, e lá eles tinham um prato típico, o croquete. E para nós foi maravilhoso, assim, quando a gente provou, a gente gostou muito. E aí quando a gente pensou em montar uma cervejaria e fazer o negócio acontecer e pensar no cardápio, um dos pratos que com certeza já apareceu na mente foi o croquete, por essa memória afetiva que a gente teve nesse momento lá. Croquete é um prato típico alemão. E em Campo Alegre, a identidade veio por conta de ser um croquete de carne de ovelha, que tem essa identidade com o território, né? Harmonizado com uma cerveja artesanal, a cerveja que tem origem em países de língua alemã, né? Então, todas essas referências, esse vai e vem que a gente faz na história, são muito interessantes. Chega a abrir o apetite mesmo para a gente, né, continuar pesquisando. E ali nós tivemos a oportunidade de visitar o fornecedor, o açougue do Marquinhos, que ele se especializou em cortes de ovelha, e visitamos o criador de ovelhas também. E o criador de ovelhas tem como diferencial as ovelhas felizes. Elas são criadas em pasto aberto, assim, são criadas de uma forma mais natural. Então ali existe toda uma cadeia que envolve esse croquete, que é da própria região de Campo Alegre, ou seja, ele gera uma movimentação econômica dentro da própria cidade. E o local também é muito bonito, né? O restaurante lá é belíssimo. A melhor cuca de banana que eu já comi. Streuselkuchen, esse é o nome original desse bolo. Como era muito difícil para os nativos falarem Streuselkuchen, acabou ficando uma partezinha, o Kuchen, e virou cuca. Aprendi, na verdade, essa receita dessa cuca, né, cuca de banana, foi em Joinville. Eu comecei a trabalhar em 78 e o nome do confeiteiro era Seu Arnoldo Soares, que me ensinou a fazer essa receita de cuca que eu faço até hoje aqui, né, totalmente artesanal, né. Eu me senti muito em casa, porque o Guido é uma pessoa muito acessível. A gente trocou receita, virou assim um papo de compadre, sabe? A banana, que é um dos ingredientes principais
dessa nossa cuca, ela vem aqui do produtor de Alexandre, né? Ele mora em cima, na Rota das Cachoeiras. Ele tem o seu bananal lá em cima. É que ela é mais natural, é menos adubo, menos veneno, né, e tudo, né? Por isso que ela é mais doce, né? Corupá é a cidade da banana mais doce do Brasil, né? Sem indicação geográfica, né, nessa banana. A gente tem uma alegria, né, de ver o pessoal ficar contente com o teu produto que tu produz, né? Então eu acho que é uma boa coisa, né? Então ele tem uma questão identitária muito forte com a cidade pela banana e um apreço muito grande por essa artesania do fazer e resistir à pressão da indústria alimentícia de usar produtos com insumo. Ele fica fiel ao uso de produtos puros, né? A farinha pura, o fermento puro, e manter essa qualidade que ele conquistou, acho que ele tem quase 40 anos, né? dessa produção, ele se mantém fiel. A única coisa que eu mexi nela, não é que eu mexi na receita. Eu sempre aconselho quem quiser pôr uma raspa de limão siciliano dentro da massa ou mesmo na farofa, pode pôr, fica um pouquinho mais aromatizado, né? Hoje nós estamos num local que a gente faz alimento, né? A gente produz alimento, não só a cuca, mas todos, né? Mas a cuca foi o meu forte na época, sabe? Então, assim, se não fosse por essa cuca, talvez hoje a gente não tinha essa fartura que a gente tem de alimento, em primeiro lugar, né? Nunca falta pra gente o pão de cada dia, a cuca, né? A cuca nunca faltou. E é um agradecimento também pra cuca, né? Porque ela que faz parte dessa história, né? Até hoje. A segunda opção no Corupá foi a Bossi Alimentos, que produz a linguiça pura e a Weisswurst, né? A linguiça pura é uma variação da linguiça Blumenau. Vai só pimenta, alho, sal e tudo no peso. E daí tem carne só do pernil do porco e um pouquinho de gordura que tem que ir, né? E é moído tudo junto e fumaça natural. É possível manter um processo artesanal e crescer, porque ele produz e comercializa 1 tonelada de linguiça pura por mês. Eles não usam produtos químicos, aditivos químicos, a não ser os obrigatórios pela legislação, que é um pequeno conservante, uma porcentagem muito pequena. A Weisswurst é uma linguiça muito tradicional na Alemanha, que é a linguiça branca, feita com uma mistura de carnes também, com tempero, e ela também é produzida toda artesanalmente. E a produção dela também não é pequena. Eles vendem 400 quilos por mês, é um volume bastante razoável. Ele conseguiu unir a tecnologia com o fazer artesanal. Então ele colocou em grande escala o produto dele e ao mesmo tempo tem essa coisa de que parece que foi a sua avó que fez. É interessantíssimo isso. Em Corupá, a gente viu uma família maior, que não era o pai para o filho, né? Essa cadeia mais óbvia. Tem o tio, tem um primo envolvido, tem a neta que está assumindo, e isso foi uma coisa que saltou aos nossos olhos em Corupá. Os 2 estabelecimentos que nós fomos são mulheres à frente do negócio. Se faz um negócio, faz alguma coisa, nunca negativo, sempre para frente. E a gente toda a vida trabalhou com alegria. Jaraguá foi uma das cidades assim apaixonantes para ir, muitas surpresas boas, né? A primeira visita foi na Casa Hux, que nos apresentou a torta de queijinho, que é na verdade, originária da Käsetorte, né? Que é uma torta de ricota, original da Alemanha, né? Que aqui é feita com queijinho branco. É uma casa em Chamel patrimoniada. A região é paisagem cultural reconhecida e pessoas muito simpáticas, sabe? É um casal, o Evandro e a esposa, que tocam o negócio
que gostam de contar histórias, aí falaram sobre a infância deles ali. Eu já pensava, conversava com minha esposa, já pensava na questão do turismo, né? Aí até que veio a ideia de fazer uma vez um café colonial para trazer movimento para casa, para o pessoal conhecer. A gente acaba resgatando muito da nossa história, das nossas coisas, da nossa vida, que já estávamos perdendo, né? E uma outra história muito legal lá é do Rio da Luz. Isso rendeu um conto, talvez um dos contos mais longos. Acaba que se passa em séculos passados, então eu criei uma história toda lá, imaginando o que fosse aquele caminho. E passou a se chamar Rio da Luz por causa dos vagalumes. Então quando você chegava na estrada, você olhava para o rio, parecia que o rio estava todo iluminado. E aí quando chegaram perto, perceberam que eram os vagalumes. Então eu posso falar de histórias da casa, da propriedade o dia inteiro. Até as pessoas dizem, chega, né? Porque eu tenho isso na memória. E seria uma pena isso se acabar, né? Então quanto que eu puder, eu vou tentar manter isso, né? Todo mundo tem que ter orgulho de si, da sua história, né? Trabalhar. E é isso. O strudel que nós conhecemos em Jaraguá foi uma coisa mágica. Eu nunca vi. É uma coisa impressionante. O modo dela fazer, ela com a filha, de esticar. É uma mágica aquilo. Ela estica a massa que fica tão fininha. Bota as maçãs com o açúcar, a canela ali. E as duas, uma de lá de cá, outra de lá de cá da mesa, fecham e abrem, né? Aquela toalha e tá pronto. O strudel, na verdade, ele é de origem húngaro. Ele começou a fazer parte da Alemanha com a junção do Império Austro-Húngaro, aí que ele veio para a Alemanha. Em 2009, surgiu um projeto do governo federal, junto com a agricultura familiar. Aí o Sebrae faz toda aquela pesquisa, né, na região, o que tem, o que não tem, e o que está faltando. E minha sogra já, desde sempre, produtor de alimentos, cucas, pães, biscoitos, os strudel, né, que vendia na feirinha da região. Daí eles falaram, não, eles falaram, vocês estão com a faca e o queijo na mão, aqui vai ser um café colonial. Começou daí minha sogra, meu sogro, meu esposo, eu e os meus 2 filhos. Aí minha sogra e meu sogro faleceram, meu esposo também faleceu. Aí ficou eu, a minha filha, o meu filho, e agora tem o meu genro que também vestiu a camisa e está junto com a gente aí. Começamos com 30 lugares, hoje temos espaço para quase 300 pessoas. E a Silvana foi uma das pessoas mais valentes que eu encontrei durante o projeto, né? Então foi outra mulher valente aí que conseguiu fazer com que o negócio vingasse e fosse sustentável. É muito gostoso assim você poder chegar e dizer assim, não, eu tenho um restaurante típico, né? Porque é da cultura da minha família, da família do meu esposo, né? Que foi construída ali, e deixar assim se apagar. Blumenau também foi uma experiência muito legal. O Blumenau tem a Oktoberfest, as referências lá são grandes também, né? Nós estivemos no Vila Germânia, muito bem recebidos. Eles fazem questão de produzir na cozinha os produtos de uma forma natural. Eles não compram extrato de tomate, por exemplo, eles fazem a massa de tomate, eles fazem o caldo de galinha. Então elas têm essa preocupação de não usar produtos químicos na alimentação. Essa busca pela velocidade de entrega, ela acaba se tornando muito contraditória. Eu vou pular um processo, eu vou usar algo artificial, eu vou trazer algo já pronto, porque eu não preciso usar nada tão agressivo para conservar. Até porque eu não quero conservar 6 meses. A gente não cai nessa contradição, vamos resumir assim, né? De achar que eu vou industrializar e vou ter algum benefício. Não tem. Né? Não tem benefício nenhum, às vezes está só pagando até mais caro. E o nosso foco de pesquisa foi o Guimes. O Guimes é um prato extremamente simples,
que são batatas cozidas com pedaços de carne defumada de porco e algum legume. Gimes é uma variação de Gemüse, né? Gemüse são legumes. De onde vem esse prato? Ele vem do período da colonização, em que tinha falta de tudo. Era um prato que tinha bastante carboidrato e proteína, que é para poder aguentar o tranco no campo. E ele tem uma simbologia de que aonde se serve o Gimes, existe uma questão de honra, de honestidade, de acolhimento, de pessoas que têm esse pensamento humanista. Então passou a ser um prato da receptividade, da generosidade. E o Rogério, que é o chefe, conta que o dono é esse tipo de cara, generoso e tal. E ele escolheu colocar o Gimes ali porque era um prato da família dele. Aí quando o Rogério descobriu essa história do prato, ele falou, nossa, fechou, né? Muito interessante porque não é uma coisa que ele disse, olha, serve porque eu sou honesto, porque eu tenho carinho por todos, né? Não, é um prato que me acompanha e eu quero ele no meu cardápio. Então, tipo, eu acho que a história se torna mais verídica ainda, né? Por ser uma coisa sem ser pensada. E um diferencial que o fornecedor deles, de defumados, ele também tem uma produção mais artesanal dos defumados dele com menos sódio, né? Também para ter uma alimentação mais saudável, né? A parte mais típica alemã é regional, né? Salsicha alemã é regional, os defumados que acompanham o Gimes são feitos aqui praticamente na cidade vizinha, né? Então, assim, tudo bem regional, né? Então a gente vê que mesmo eles sendo grandes, eles mantêm fiel a esses costumes, a esses valores, né? Então essa foi uma das histórias legais que gira em torno dos pratos que a gente tem conhecido. A outra visita em Blumenau foi para o Norden Restaurante. E o chefe lá é alemão, o Martin. E ele nos mostrou como ele prepara o Kassler e a Schweinsachse, que é uma variação do Eisbein também, né, um corte. Mas o nosso objeto de pesquisa ali foi o Sauerkraut, o chucrute. Foi esse que nós colocamos no mapa. Mas muito interessante também a preocupação, no caso do Kassler e da Schweinsachse, eles têm um fornecedor especial que também faz uma marinada desses produtos para defumação com menos sódio e um processo de defumação artesanal. O nosso Kassler não é cortado como todo mundo faz, a bisteca, só a parte da bisteca, ela é cortada com a parte da costela junto. Ela não é uma carne para ser comida sozinha, ela é uma carne para ser comida com tudo que está no prato. E aí aí vem o fato, por que do chucrute? O chucrute faz toda a diferença. O chucrute está ali justamente para fazer um balanço na tua boca, sabe? Para quebrar a acidez do chucrute, quebra aquele tempero forte da peça com aquele defumado, ele harmoniza na boca. Uma comida para saber ser comida, para ser apreciada, ela tem que estar no seu todo, não individual, entendeu? Como os pratos de defumados combinam muito bem com o Sauerkraut, ele é um adereço constante em vários pratos, né? O fornecedor de Blumenau é de Pomerode, né? Uma fábrica de conservas, então o pessoal também foi lá na linha de produção, ver como é que eles embalam, como é que prepara. O Grützmacher, que é o fornecedor, ele tem um galpão grande, né? Que trabalha só com esse repolho, tem fornecedores de repolho específicos, né? Também da região lá de Pomerode em volta, para poder fazer essa produção que ele fornece para vários restaurantes, inclusive para o norte. Hoje a gente produz em torno aí de umas 10 toneladas mês e a tendência é de conseguir aumentar um pouquinho ainda a nossa produção. A gastronomia na nossa região talvez é o ponto principal da nossa ligação com o passado, da nossa ligação com as nossas origens. No início a gente não sabia ainda como fazer os deslocamentos. Eu até imaginei uma van ou um carro alugado, mas depois se tornou inviável pela quantidade de pessoas e eu disse, quer saber, acho que a gente vai até otimizar os recursos e se deslocar em 2 carros
E aí o Jura foi muito parceiro em disponibilizar o carro dele junto com o meu, e eventualmente o Wilton também ia com o carro dele. Geralmente, quando eu estou fazendo uma pesquisa, é arquivo histórico, é uma biblioteca. Hoje o Google te permite fazer a pesquisa sentadinho onde você está, né? E esse trabalho não, ele exigia a ida a campo. Isso foi um pouco uma novidade para mim. Claro, teve dias que você falou, né, de a gente sair às 8 da manhã. Não, teve dia que eu tinha que acordar às 5 da manhã. Mas você acordava e falava, pô, hoje é dia de conhecer gente nova, de provar coisa nova, né? Fiz questão de eu levar a galera, né? Porque eu queria estar perto. Porque é uma delícia você ver a coisa se formando, né? O meu grande parceiro de viagem acabou sendo o Adriano, né? Nosso cinegrafista. E foi muito interessante isso, porque eu conheço o Adriano há décadas. Então, poxa, a gente eu conheci o Adriano mais a fundo, sabe? E foi muito legal, foi muito bom. Então, é uma coisinha do projeto que não aparece, mas que ele acabou gerando também, né? Que às vezes as pessoas não fazem ideia do que envolve a produção, né? Tanto desses produtos finais quanto da pesquisa em si. Então você vai se deslocar, você tem que botar gasolina no carro, você vai almoçar, vai jantar, você vai se hospedar, você tem material para imprimir, a gráfica do próprio livro ou do material de divulgação, né? É outdoor, é impulsionamento nas redes. Então, assim, a verba é pulverizada, a gente nem sabe até onde ela vai, né? Tá aí, mais uma, os dados, né? Até onde vai, qual é o alcance disso? E todos os profissionais que trabalham tiram as suas notas. Então, assim, o imposto volta para o governo, é sempre uma coisa benéfica para todo mundo, né? Geralmente eu deixava a Marisa aí na frente, apesar de eu também estar com o GPS e tal, mas deixava ela aí como produtora, como a pessoa que estava organizando tudo, vai que eu decido, né? E às vezes a Marisa sumia. Eu olhava para a Adriana e falava, meu Deus, a Marisa sumiu, cara, vamos ver se a gente não pega o caminho errado. Mas acabava dando certo, exceto por um dia. Nós íamos para Timbó. E não sei por que motivo, na hora da gente acertar as coisas para sair no carro, pegamos o endereço de Brusque. E colocamos no GPS o endereço de Brusque. E estamos na estrada, E a Marisa assim, eu não estou vendo placa de Timbó, eu só estou vendo placa de Brusque. Nós fomos ver, a gente já tinha dado 20 quilômetros a mais da entrada, tivemos que voltar, sabe? Mas é esse aqui, né? Bierdam. Avenida Getúlio Vargas 211, isso mesmo. Não, ai que susto, eu pensei que tivesse passado o negócio de Brusque. Você passou de Brusque? Eu passei de Brusque. Foi Nilo alguma coisa. Não caiu a ficha de ninguém que a gente tinha colocado o endereço errado, sabe? Tem uma coisa que me deixa bem orgulhosa, é quando a gente no grupo do WhatsApp, tem um grupo comum e tem os grupos depois por setores, né, afins, mas quando no grupão alguém dizia assim, gente, como é bom trabalhar com essa galera, gente, só tem fera aqui dentro, e não era eu falando, porque eu chamei, porque eu sei que são, mas quando isso era identificado, o pessoal dizia assim, é leve, é gostoso, tá massa trabalhar assim, então isso me deixava muito satisfeita. É tudo que a gente quer no trabalho. É um ambiente descontraído, que você possa fazer o seu trabalho, que o que está do seu lado faça o seu trabalho e que a gente vá construindo a coisa junto. E eu acho que nesse projeto foi exatamente assim. O projeto foi gerando uma convivência que quando vai chegando no final o pessoal já vai, vai acabar, a gente não vai mais viajar, né? Isso é muito legal. Era o que eu queria, né? Desenvolver laços, assim, junto com a pesquisa. Schroeder foi uma cidade pequenina, ali a gente pesquisou um prato que todo mundo faz em casa e que eu nem sabia que tinha origem germânica, que é o patê de sardinha com pão. Fomos lá na padaria onde ele faz o pão, vimos a preparação do patê, como a minha mãe fazia, sempre com essa história, né?
Então ela faz o pão com sardinha e ovo, que é bastante comum, muito gostoso também, um lanche rápido e gostoso, né, para matar a fome. Ele veio com a colonização alemã mesmo, né? As pessoas antepassadas, né, da nossa geração. E a gente aprendeu com os descendentes dessa cultura, né? Nós encontramos o Ropelato, que ele foi buscar nas raízes da família a receita das Würze. As Würze também é conhecida como queijo de porco. As partes do porco que tem bastante colágeno são bem fervidas e elas formam uma certa gelatina, né? Então você faz um preparado com carnes e temperos e eles ficam dentro dessa gelatina parecendo um bolo de gelatina com carne. Da empresa familiar, muitos jovens também não herdaram o negócio, ele iniciou o negócio ali e ali ele vende, tem uma pequena lojinha junto com o açougue dele e ele vende a geleia de porco ali, né? Eu achei muito valente da parte dele de manter esse produto, essa origem e buscar, fazer e disponibilizar, porque não é mais não se encontra quase as Würze, né? A gente tem algumas linhas comerciais e alguns frigoríficos, mas é muito pouco. O gulasch também é de origem húngara, também foi introduzido na Alemanha junto com o Império Austro-Húngaro. É uma carne picadinha com molho, isso é o gulasch, né? E o spätzle é aquele macarrãozinho, aquela massa, né? Aquela massinha feita. E eles combinam muito bem, porque a carne preparada dessa forma, ele produz um molho muito encorpado e denso, então ele combina muito bem com o spätzle, né? Muito saboroso também. Já tínhamos mapeado lá o Hackpeter, né? Então eles nos ofereceram o gulasch com spätzle, que é um prato que veio da memória afetiva do pai da Daniela, né? Porque na memória dele, a avó dele fazia esse prato com gulasch, assim, com especiarias, como um evento, assim, uma coisa de toda a família sentar junto para degustar, e aí ele resolveu trazer junto no cardápio, né? Porque a gente dá muito valor pela tradição, pelas nossas tradições, que remetem à minha infância, da casa da minha avó, e ela fazia muito spätzle. Então, assim, foi uma adaptação do prato dela e depois de vários testes a gente chegou nessa formulação que a gente está usando hoje. O Hackpeter é um prato que é produzido com carne crua, no nosso caso aqui especificamente filé mignon. Originalmente ele é cortado com facão, um cutelo, né? Por isso que ele chama haka, porque haka é bater, cortar. O nosso leva óleo, leva mostarda, leva sal, pode levar alho, pode levar ovo. No caso ali de Timbó tem uma particularidade, eles só podem preparar a mesa a pedido do cliente, senão ele já vem pronto da cozinha, por uma questão da vigilância sanitária local. Então achei uma particularidade interessante, né? Tem que pedir para preparar a mesa. Ele tem uma harmonização com o licor. Esse licor tem uma história muito legal. Ele foi inspirado numa receita do século XV dos monges alemães, que faziam uma mistura de ervas, aquele licor que curava tudo. E é um digestivo, né? É conhecido como um digestivo. E ela era mais amarga, ela era aquele bem o tradicional. A gente só tirou um pouquinho de umas ervas que deixavam o paladar muito seco, botou outras, retirou um pouquinho, colocou um pouquinho. Foram 30 modificações para o que a gente tem hoje. Então o bife tartar com o pão preto e o bitter, né, que chamam de bitter, da Wehler, é uma combinação assim extremamente harmoniosa. Em Brusque, nós visitamos a padaria Zen. O Fernando faz uma cuca de farofa, que ele chama de cuca de farofa brusquense, que ele é uma das referências na cidade há mais de 40 anos. Essa cuca dele, ela tem uma camada de farofa maior do que as que a gente convencionalmente encontra pelo estado, né?
Me orgulha muito que esse ano a gente já fez, dia 1º de fevereiro, nós fizemos 70 anos. E isso vem através de uma sucessão. A padaria era dos meus pais, desde 54. Então, em 89, eu pensei comigo, eu vou ter que manter a tradição da nossa empresa de receitas naturais, mas ao mesmo tempo eu vou ter que ampliar, fazer alguma coisa a mais, né? E a coisa foi crescendo. Foi o local que eu encontrei com a maior preocupação com relação à sustentabilidade. Então eles têm uma preocupação muito grande em respeitar as ODSs, né? Então foi o lugar mais interessante nesse sentido que nós visitamos. E a gente se sente muito contente porque, devido a tantas tecnologias em alimentação, a gente se manteve fiel à nossa matéria-prima mesmo. E ele tem um jeito de lidar com as coisas muito humanamente. Ele é um cara que ele pensa no ser humano antes de qualquer coisa, a ponto de ele conseguir melhorar os processos dele para que os funcionários não precisassem trabalhar de madrugada. Em 2008, então, já veio a ajuda dos meus 2 filhos, do André e do Rafael, e a gente hoje então já vai para a terceira geração da panificadora Zen. E como eu tive a alegria de ter a minha mãe me dizendo, olha, Fernando, não abre a padaria domingo, não abre feriado, tem umas férias coletivas também. Os filhos lembram dele, quando eles eram pequenos, indo jogar bola com eles de avental de padeiro. Então eles falavam assim, eu preciso dar atenção para o meu filho. E ele ia com o avental mesmo, ficava lá um tempinho jogando bola com os meninos. Tal. Um cara sensacional. A gente quer dar continuidade ao trabalho que minha avó e meu avô começaram, ele e minha mãe construíram, e a gente quer fazer de tudo para ser tão bom quanto ele. Então, através desse contato com a padaria Zen, nós chegamos no Fernando, que é da cervejaria Zen Beer. Pesquisando sobre essas questões de sustentabilidade, eles fizeram algumas experiências com o mosto da cerveja Potter, que a cervejaria Zen produz, da padaria Zen para fazer um pão. E deu muito certo, é um pão muito encorpado, bem forte, um pão típico que tem na Alemanha, que é bem maçudo, assim, com um pão parecido com Forkor. Ela é uma cerveja escura, uma cerveja mais de inverno, até por causa das temperaturas de onde ela é originária. É uma cerveja bastante utilizada na culinária. Proporciona um molho muito saboroso. Essa preocupação de se utilizar de um resíduo, né, de um produto para reutilizar e produzir uma outra questão que também pode ser alimentícia, foi muito interessante. Então nós colocamos essa opção no projeto não como prato, mas como um estímulo, né, para essas pesquisas de reaproveitamento, de economia circular, de economia criativa, né? A gente está indo para Pomerode, a mais germânica das cidades catarinenses, talvez? Pomerode. Pomerode foi uma alegria só, né? Primeiro que nós fomos recebidos pelo Heiko, que é um chefe alemão também. Eu sou o chefe alemão Heiko Grabole, 47 anos e moro 21 anos no Brasil. O Schnitzel hoje é um dos pratos mais vendidos na Alemanha. Na verdade, no à la carte é o prato mais vendido. A gente faz ele com lombo. E o lombo, o Schnitzel, como a gente fala, é um prato mais leve. Então ele fica muito legal com Spätzle, que é o macarrão. O Spätzle é o macarrão caseiro dos alemães. Aí a gente faz um tchan um pouco diferente. A gente puxa ele na chapa e deixa ele ainda crocante por fora. E para ganhar um tchan, a gente bota o molho de queijo fundido por cima. Espetáculo! Então esse Kräuterkäse é uma das marcas identitárias da cidade de Pomerode, porque esse queijo começou a ser produzido lá e ele é vendido para praticamente todo o Brasil. Queijo misturado com queijo prato e queijo provolone. Então nós visitamos também Alimentos Pomerode, que produz esse queijo. O joelho Eisbein foi nosso maior desafio, porque muita gente vende
o joelho de porco. O nosso joelho, eu tentei misturar algumas técnicas, porque eu queria chegar num joelho ótimo, perfeito. Ele passa por um sal de cura, que trabalha a estrutura do joelho. Depois ele tem um cozimento e descanso. Cozimento tem uma dança de cozimento. E no final, quando o cliente pede, a gente frita na fritadeira e deixa ele a puruca. Ele fica super crocante por fora e macio por dentro. Junto com o chucrute, os alemães eles gostam de chucrute mais suave. Então a gente faz essa pequena receita alemã com especiarias, com temperos, que a gente cozinha ele fica bem macio, bem suave. A sobremesa, os Spekulatius, que é uma bolacha na Alemanha, a gente transforma num gelato. Fica muito mais interessante do ponto de vista tendencial. E junto que a gente serve a bolacha de mel, que fica ótimo. Foi a receita mais fora da caixa de toda a pesquisa. O sorvete já é bom, né? Aquele, então, é espetaculoso mesmo. Um tremendo bom gosto, assim, sabe? De um produto inovado, né? Com valor agregado muito grande. A gente acredita, essa é uma tendência mundial. Ela vem com base na Itália, fala o comfort food. Fala que a gente volta mais às raízes. O que é perto de você é melhor para o ambiente. Então, em vez de importar tudo de fora, tenta conseguir 80% do seu raio de 50 km. O que significa isso para nós aqui? O porco, o frigorífico, os produtos principais de proteínas, os embutidos, os queijos, a gente tenta achar tudo na região que tem. Assim a gente ganha uma maior autonomia, a gente ganha uma identidade maior, o que o turismo procura. A gente tem menos custo de transporte, então também se reflete no preço. Tem uma série de benefícios para a rede que acompanha isso. A gente tem mais ser o nosso aqui, orgulho de servir daqui. Essa preocupação de você procurar fornecedores locais, ela é já dentro de um pensamento maior, né, sobre a gastronomia, sobre como a gastronomia pode gerar negócios que são sustentáveis e que geram impactos muito positivos no território, né? Achei muito interessante. São Pedro de Alcântara foi a primeira cidade a ser colonizada em Santa Catarina, né, por alemães. Então lá nós tivemos 2 pratos. O primeiro foi o recheio alemão alcantarense. Foi o único no projeto que não foi um estabelecimento e sim um pesquisador, o Daniel Silveira. O Daniel, ele pesquisa sobre o recheio alemão, que é um desses pratos que nasceu com a colonização alemã. O recheio ele foi criado pela necessidade, né? Necessidade de se aproveitar o máximo possível do que eles dispunham quando abatiam uma ave. Os imigrantes vieram para cá e seus descendentes, as primeiras gerações, tiveram muita dificuldade. A dificuldade de ter uma alimentação farta. No começo foi caça, depois o primeiro animal que eles conseguiram adquirir foi a galinha. Então, a partir daí, né, do que eles tinham disponível, né, a galinha é um animal fácil de se criar também, né, e eles agregaram outros componentes, né, como a farinha, hoje a farinha de rosca, mas antigamente possivelmente seria farinha de mandioca, né. Então é uma combinação de miúdos de frango, preparados com especiarias e cozidos, originalmente eram cozidos num saquinho dentro da água quente. Depois, por questões de vigilância sanitária, hoje eles usam saquinhos, né? Não pode mais usar o paninho. Mas lá eles servem o recheio como um alimento separado. Ele fica tipo uma tortinha depois de cozido, então se corta em fatias, dá para comer ele só cozido. Foi convidada a participar a doutora Silvana, que é uma doutora em gastronomia, que pesquisa bastante também sobre os vários aspectos que envolvem o processo de gastronomia. E foi através da conversa com ela que nós chegamos a essa conclusão da questão da alimentação. Não é uma gastronomia de origem germânica, e sim uma gastronomia teuto-brasileira, porque os insumos são brasileiros, as adaptações já foram feitas de acordo com climas e gostos brasileiros, então ele deixa de ser
uma alimentação puramente germânica, né, de origem, ele tem uma origem nas receitas germânicas, mas hoje ele é uma gastronomia teuto-brasileira. Um alimento, ele começa a ter um significado para uma comunidade a partir do momento que as pessoas vão habitar um espaço, elas chegam em algum lugar e lá elas encontram a matéria-prima. E a partir daí as pessoas começam a usar essa matéria-prima de várias formas, né? Então a comunidade começa a usar essa matéria-prima com várias técnicas que trazem de muitos outros povos e aplicar naquela técnica, algumas dão certo, outras não. Então elas vão encontrando as formas de que aquela matéria-prima ela tem o seu melhor. E aí elas começam a preparar aquele prato e começa a criar um significado para esse povo. Então o Daniel fez toda uma pesquisa sobre esse prato, sobre o processo de migração, ser considerado patrimônio imaterial de São Pedro de Alcântara, né? De Santa Catarina, inclusive. O registro dele enquanto patrimônio cultural pertence à cidade de São Pedro de Alcântara. E a comunidade, de fato, usa e faz muito, porque um prato desses que já está morrendo, ou que ele está só na memória, ele normalmente não recebe o título de patrimônio cultural. E quem recebe é aqueles pratos que estão vigentes. As pessoas sabem o que significa, o que significa o prato e o significado dele para a comunidade. Então ele é um prato vivo em São Pedro de Alcântara. Ele pertence a muitas festas, principalmente as festas de igreja. Mas a festa de igreja sempre tem um recheio alemão. Esse é um dos pratos mais antigos, desde a colonização até a atualidade, que ainda é feito. Para o livro, para o conto, eu fui lá para a cozinha enquanto vocês estavam lá gravando. Eu fui lá e conversei com a Fátima. Peguei meu caderninho, ela na pia, lavando louça, e começou a me contar umas histórias e tal. E ela conta, quando ela chegava em casa à noite, eles iam descascar a batata. As grandes iam para venda. E aí as pequenas eles descascavam, faziam um purê bem aguado, que eles passavam no pão de manhã. O café dela era pão com esse purê aguado de batata. Encerrar o projeto com a Raquel Stalin foi outro presente dos céus. E eles produzem essa bolachinha amanteigada de canela. Quem faz a massa é o Carlos, o esposo. Ele tem até aquele bonezinho de confeiteiro, né, com um aventalzinho. Aí ele prepara a massa toda na mão, né, com produtos sempre muito puros, sempre muito naturais, não tem nenhum aditivo químico. A bolachinha para mim chegou num momento assim muito importante, porque eu estava realmente numa situação difícil, assim. Então foi uma saída muito importante, porque quando eu peguei essa receita da minha cunhada, caí de cabeça assim. No início foi bem difícil, assim, que eu tive que ir atrás dos clientes e oferecer, mas depois, no passar do tempo, as pessoas foram conhecendo e cada vez gostaram mais. Faz parte mesmo da nossa rotina já, né? E ela é sensível também, sabe? Porque se a gente deixar passar um pouquinho, ela passa do ponto, ou já aconteceu de desandar, mas quando dá certo, então é tudo de bom, é maravilhoso. Pessoas assim, de uma beleza de espírito, de alma. Então, terminar um projeto com eles foi assim um presente divino, sabe? Foi vir para casa no caminho feliz. Santa Catarina vai ter um roteiro gastronômico que resgata a história de pratos tradicionais da culinária germânica. Já está em Blumenau a equipe do Projeto Cultural que está mapeando receitas tradicionais em regiões de forte colonização germânica em Santa Catarina. Então é claro que Blumenau faz parte desse roteiro. O trabalho da assessoria de imprensa foi extraordinário, na minha opinião, nesse projeto. Foram 10 cidades percorridas. Antes de cada uma dessas cidades a gente desenvolveu um material registrando que a equipe do projeto ia estar presente lá num determinado período. E fazia um trabalho que a gente chama de follow-up, que é de contato posterior com o jornalista para sensibilizá-lo para aquela pauta. Cada uma dessas peças de Libercase pesa em média 2 quilos. E nisso a gente teve sempre uma aceitação enorme por parte dos colegas jornalistas, muito curiosos para saber qual era o foco desse trabalho.
com muita aceitação, com muita abertura, e a gente procurava, além de fornecer o conteúdo que a gente mesmo produziu, textos bastante completos sobre o projeto e fotografias, a gente procurava abrir espaços para a coordenação do projeto, fazer entrevistas, especialmente em emissoras de rádio e televisão. Bem que a nossa preocupação é registrar processos artesanais, porque eles estão se perdendo com o tempo, né? Às vezes fica difícil manter esses processos por muito tempo. A gente, ao longo do período todo, procurou trabalhar aqui na região mais ampla de Santa Catarina, mas sempre entendendo que aí tínhamos uma pauta que poderia ter repercussão nacional. Isso eu, nas reuniões de planejamento, sempre enfatizei que a gente tinha uma pauta que poderia extrapolar Santa Catarina. E em abril a gente começou a conversar com a CNN para que no final de agosto efetivamente a matéria circulasse, a matéria fosse veiculada na CNN, terminando o principal telejornal deles numa sexta-feira à noite. No sul do Brasil, onde as principais colônias se estabeleceram, a gastronomia típica continua sendo um legado muito vivo. E isso vem despertando a curiosidade sobre as histórias por trás de cada receita. No Cultura Prime de hoje, o sabor da tradição germânica. Para nós foi uma realização, a gente conseguiu dar projeção nacional para um projeto no qual a gente apostou desde o princípio, entendeu que tinha relevância, tinha um caráter comunitário muito interessante, por tratar de pequenos empreendedores, por identificar questões de origem dos produtos. Então, foi cereja do bolo, chave de ouro, fechou ali a veiculação da matéria no final de agosto na CNN. Preservar essas receitas é história, e é uma história deliciosa. Eu não esperava que tivesse essa repercussão, mas ela me mostra dois aspectos. Primeiro, de que há realmente esse interesse em que a gente tenha mapas, referências, né, e registros específicos, né, das questões culturais do nosso estado, e que também a questão do processo migratório, desse respeito ancestral, tal, é uma coisa que está na cultura local, né, na cultura do estado, né? E nós estamos perdendo muitos saberes e fazeres que não estão sendo registrados. Essa sensação de que o resultado de fato foi melhor do que a gente esperava é muito gratificante mesmo. Acho que uma das belezas desse projeto é empacotar com um laço de fita da gastronomia, que é muito saborosa e apetitosa para todos nós, pelas várias questões vinculadas ao universo da alimentação, uma série de mensagens que não são necessariamente palatáveis de modo geral, né? Então, assim, a importância do empreendedorismo, da agregação de valor, a cadeia econômica, o impacto social, que podem ser temas árduos quando você pega individualmente, mas se você conta essa história a partir de algo que para as pessoas é fluido, é deleitável, elas conseguem absorver melhor. Então eu brinco que é quase um cavalo de Troia, né? A gente coloca um monte de conteúdos dentro do cavalo, mas o cavalo em si é aquele cavalo de biscoitinho de Natal, né? Que você quer levar para casa. E isso tanto para quem se mostra no filme, nos documentários, nas peças retratadas, nas receitas, nas obras que eles estão compondo ali na cozinha, quanto para quem está vendo. E eu acho que essa é a grande delícia, né, de você ver que os dois ganham, quem oferece e quem está consumindo. E passados tantos anos da imigração alemã, quem pode garantir que é exatamente o mesmo gosto, os mesmos insumos de 200 anos atrás? Essa conclusão a pesquisa chegou. Eu não sei se isso é um consenso, ou se está no senso comum das pessoas. Eu acho que realmente muitos deles acham e defendem que esse fazer é exatamente igual, não é diferente. Talvez a pesquisa venha ampliar esse olhar, no sentido de que está tudo bem mesmo, não está errado, que é assim que funciona.
Eu só reforço a minha bandeira da vida toda, né, nessa área, de que é necessário pensar na cultura de uma forma mais ampla se a gente quiser diminuir a desigualdade social, quiser melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Se a gente quiser trabalhar para que a gente tenha um mundo melhor para todos, né? Que haja uma questão mais igualitária, a cultura é um desses caminhos e ela precisa ser vista com esse olhar mais aberto, sabe? Econômico, social, cultural. Esse projeto ele abriu uma perspectiva muito grande de trabalhar pensando no ser humano e na cultura que envolve cada tribo, né? Cada comunidade. O Jura sai diferente em 2024 e muito mais atento ao próximo, à cultura do próximo, a riqueza que isso tem. Que realmente, ouvindo as histórias que eu ouvi, que a gente ouviu, poxa, que riqueza, que riqueza. Eu espero que o livro, que quem leia o livro, consiga ter um pouquinho disso. Eu espero ter conseguido passar um pouquinho do que eu senti ouvindo as histórias, das emoções. Em vários momentos a equipe se emocionou com as histórias. Esse projeto foi feito com câmera, com microfone e com lágrimas também. E com muito sorriso. É impossível passar por uma experiência como esse projeto nos proporcionou e sair dele sem ser mais rico, sem ganhar, sabe? A gente sai diferente. Quem mais aprende somos nós, né? Que estamos ali junto com essa diversidade de pessoas, de negócios, de influências, de raízes, né? Então, com certeza, eu saí muito mais rica desse projeto do que quando eu entrei. Conhecer tantas famílias, tanta gente boa, que poderia ser os nossos amigos do final de semana, todos eles. No início, sempre um protocolo, boa tarde, bom dia, né? Senta, por favor, aquela coisa. Depois de meia hora de conversa, já está todo mundo mais solto e já brincando. E a gente já contando histórias nossas para eles, ao contrário, né? Então, foi realmente uma experiência inesquecível. Para mim, foi um caminho de trabalho que eu gostei muito de fazer, gostei demais de estar em campo com as pessoas, gostei muito mesmo. E essa proximidade, esse sentar junto, de conversar, de contar, de trocar, eu acho que me ampliou a minha sensibilidade, além do meu conhecimento, que se ampliou muito também, né, com relação a esses impactos que são gerados. Para mim também foi um aprendizado, né? Essa espontaneidade de estar junto e compartilhar todas essas vidas, esses saberes e fazeres, ela foi muito grandiosa, sabe? Ela foi muito espontânea e de coração, né? Então isso me deu uma fé, sabe? Fé nas pessoas, fé no ser humano outra vez, sabe? A Agência Cultural, aquele trio, colecionando histórias também e saberes e fazeres, né? Eu acho que é a nossa missão, tá por aí.